Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Meus irmãos, quero meditar com vocês hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Um tema muito importante para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada da fé. Você, meu irmão, minha irmã, Espírito de Deus, está fazendo uma obra na sua vida. Você nasceu do Espírito. Você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho, uma filha de Deus. E você precisa crescer na sua autoridade espiritual. Você precisa desenvolver a sua autoridade espiritual. E aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, e outras passagens, nós vamos ver a nossa posição espiritual, a nossa nova posição espiritual. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus já nos concedeu para que nós venhamos executar uma obra no mundo do Espírito. A nossa fé, a nossa vida cristã é uma vida ativa, é uma fé ativa, de ação, de atitude. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? O povo de Deus precisa romper com as portas do inferno. O povo de Deus avança contra as portas do inferno. O mundo ele jaz no maligno. O sistema do mundo ele é governado pelo maligno. Nós somos atacados constantemente, meus irmãos, por setas do maligno, pensamentos, ideias, argumentos, ideologias vêm sobre nós o tempo todo, na nossa mente. O campo de batalha é na nossa mente e o nosso espírito precisa estar bem alimentado, bem revestido da autoridade, a autoridade espiritual, irmão. A autoridade, a gente já precisa entender que a autoridade ela não pede, a autoridade ela manda. Amém, meus irmãos? Diante do diabo, nós recebemos autoridade. Diante dos espíritos imundos, dos espíritos malignos, nós recebemos autoridade. Diante das situações, das circunstâncias, nós temos a autoridade do céu para executar, para fazer o que precisa ser feito, rompendo em fé, nos posicionando naquilo que Deus, que é a autoridade máxima, falou, determinou. Olha para você ver, meus irmãos. Nós estamos debaixo dessa autoridade máxima. Quem é a autoridade máxima? Deus. Então Deus ele já tem uma ordenança. Deus ele já tem uma vontade. Deus ele já tem um plano. Deus ele já tem um propósito. E a gente pode entender aqui que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Se tem algo minando a minha vida, Jesus veio para me dar paz, veio para me dar o perdão, veio para me curar, veio para que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores prevaleça sobre a minha vida. Então eu já estou debaixo dessa autoridade máxima. Então agora o que eu preciso fazer? Concordar com essa autoridade máxima que é Deus, eu me sujeito a essa autoridade e eu me posiciono em autoridade contra o diabo, contra as circunstâncias desse mundo tenebroso. Meus irmãos, isso é maravilhoso, por isso que Jesus andava naquele nível de glória, porque ele estava plenamente rendido à autoridade máxima que é Deus, e ele então podia se posicionar de forma autoritária diante das mazelas deste mundo, das mazelas do diabo. Por isso que ele curava, ele libertava, ele dava ordem à tempestade, a tempestade acalmava. E nós também precisamos amadurecer na semelhança de Cristo Jesus para usarmos a nossa autoridade. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 10, versículo 19.
eis que eu dei a vocês autoridade. Então Jesus está falando para você, para mim, para todo discípulo, toda pessoa que está com Ele, unida com Ele, Ele já deu autoridade para pisarmos em cobras, escorpiões. Isso é espiritual, irmão. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Pisar em cobra, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então, meu irmão, aqui nós precisamos entender que nós estamos nesse propósito de Deus. E quando nós estamos alinhados com Deus, nós executamos as obras de Deus, só acontece na nossa vida o que Deus permite. Às vezes pode acontecer de ter algum dano, algum tipo de sofrimento no nosso corpo. Sim, Estevão, por exemplo, foi apedrejado, mas o espírito dele estava tão fortalecido em Deus, meu irmão, que ali ele orou, ele perdoou, ele abençoou aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, e na mesma hora ele já viu Jesus ali esperando ele, e ele entrou no reino de glória, recebendo honras eternas. Então, no mundo nós teremos lutas, sim, mas nós temos uma autoridade para vencermos essas lutas, para superarmos as adversidades, os intempéries dessa vida. E nós precisamos crer nessa promessa de Deus que está sobre a nossa vida. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 17, diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então não basta ser cristão, tem que acreditar na autoridade espiritual. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Nós precisamos estar dando passos de fé. Ah, pastor, eu já fiz, coloquei a mão e não curou, eu orei, não aconteceu. Meu irmão, isso não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã. Então, nosso papel é crer, continuar crendo, tomando posse da nossa nova posição espiritual, como diz lá em Efésios 2, versículo 6, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já estamos junto com Cristo nessas regiões celestiais, vamos tomar posse dessa nova posição e vamos perseverar dia após dia, meu irmão, de fé em fé, de glória em glória. É o que eu disse, não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Eu preciso estar alicerçado na palavra, na promessa de Deus. Eu tenho autoridade, eu preciso agora resistir o diabo. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.